Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, hoje é a segunda parte, a última parte do último vídeo aqui. Uma explicaçãozinha. Oi, Fedor! Gente, a minha neném. Gente, explicando aqui pra vocês sobre o último, a primeira parte do último vídeo. Por que eu falei assim sobre parte do meu namoro? Porque quando sobre aquele assunto que eu tinha meu avô e minha avó, eles aceitavam super bem a minha relação com meu esposo. Na época era namorado. Só que agora eu vou dar a continuação do vídeo anterior. Gente, a princesa é muito fofa, minha princesa. Então, naquele dia eu fui embora super chateada. Como eu falei, fui metade do caminho chorando pra casa. A minha mãe não desconfiou de nada, ninguém desconfiou de nada. Eu só falava que ele estava trabalhando. Na época ele trabalhava já, desde os 13 anos ele trabalhava como mecânico. Ele ama, é a paixão dele. Então assim, eu inventava muitas desculpas. Ele tá trabalhando, não sei o que, não sei o que. Vi ele na escola. E naquela semana eu não vi ele na escola, gente. Como ele tinha pego ali, entrado em depressão por conta do falecimento do padrasto dele, ele então teve depressão e não quis sair para lugar nenhum. E essa foi a minha primeira perda, o término do meu namoro. Passada uma semana depois de tudo que aconteceu, eu estava disposta a esquecer ele. Ele me chega em casa, eu estava em casa sozinha. Ele, assim, aparentava estar bem, mas... Oxi, deu câimbra na patinha dela, gente. Ele aparentava estar bem, mas pelo rosto dele eu via que ele não estava bem. Que beijo é esse? Não, e não. Vai lá, vai. E assim, a gente conversou, ele veio, me pediu desculpa, gente. Ele me explicou. Ele não, né? O irmão dele já tinha me explicado o que tinha acontecido. Ele só veio, falou novamente, assim, pra mim o que tinha acontecido. E, tipo assim, considerava muito o pai dele como um pai pra mim. E também foi uma perda, assim, não tão grande, mas foi uma perda, assim, que eu senti falta, assim, mesmo. Porque ele era um homem, um senhor muito bom, ótimo pra ele, pros irmãos dele, pra mãe dele. Então ali foi uma perda pra nós dois. Por mais que o convívio não tenha sido muito longo, tenha sido um convívio curto, foi uma perda pra todos nós. Aí eu fui, aceitei ele de volta, porque eu vi que ele não estava bem. Ele estava precisando de alguém naquele momento. E eu relevei, gente. Ele estava passando por problemas de saúde. Tudo bem que isso não justifica ter terminado, mas ele não estava bem. E passamos, continuamos o namoro, tudo e tal, até termos a nossa primeira vez. E aí foi muita briga, discussão, minha mãe queria proibir nosso namoro, a gente terminou umas 3 vezes por conta dela, que ela não aceitava, que a filha dela tinha que casar virgem. Mas, gente, é assim, o medo dela era o quê? Que eu acontecesse a mesma coisa que ela, ou seja, eu engravidasse com 15 anos. Só que a gente se cuidava muito bem, tanto que hoje eu fui ter meu filho com 19 anos e já estávamos casados morando junto. Então, nosso namoro, ficamos namorando por 3 anos, ali tudo bonitinho, até o dia que eu perdi minha casa. Como assim eu perdi minha casa, gente?
Eu fui fazer prova do Enem aqui na cidade onde eu moro. Fui eu, mais 2 amigas, uma delas é minha prima e um amigo meu. Hoje a gente não se fala mais, esse grupo de antigamente. E fomos nós 4 no mesmo ônibus. A gente marcou de se encontrar num ponto e fomos. E foi no centro da minha cidade. Eu moro em um bairro e eu fui lá pro centro. E ele também fez prova do Enem no mesmo ano. E ele ficou aqui no bairro onde eu moro. Onde eu morava, porque eu estou em outro bairro. A gente atualmente mora em outro bairro da minha mãe. E não ficamos todos na mesma sala. Elas foram uma para cada sala, eu fui para outra e esse amigo nosso em comum, que a gente, não meu e do meu esposo, mas de mim e das meninas, foi para outra sala. Então a gente se separou ali. E pela lei da prova do Enem, se você fica com entre os 3 últimos, tem que sair todo mundo junto. Então eu fui lá, respondi minhas questões, tudo bonitinho, e infelizmente eu fiquei como os 3 últimos a ir embora. E quando eu fui pegar o ônibus já estava de noite. Assim, tinha acabado de anoitecer, umas 7 horas por aí. E quando eu cheguei em casa, quando você sai assim, faltando acho que algumas horas para terminar a prova do Enem, você pode levar a prova embora. E eu levei a prova embora. E quando eu cheguei em casa, começou outra discussão. Tudo porque chegaram minha mãe e inventaram uma mentira. Mentira essa que fez com que o quê? Ela me falasse que chegaram nela, contaram que me viram com o meu namorado em frente à escola onde a gente estudava. E eu fiquei sem entender nada. Eu falei, mãe, eu não tava, eu fui fazer a prova do Enem. Se a senhora quiser, eu mostro a prova, eu tô com a prova aqui. E, gente, eu estava simplesmente indo tirar a prova da bolsa e ela gritando comigo, brigando. Ela falou, olha, minha filha, não vai dar certo, eu não aguento mais estar brigando com você, pega as tuas coisas e vai embora. Sim, gente, a minha própria mãe, eu estava prestes a completar 18 anos, pegou e me expulsou de casa, a minha própria mãe. E tanto que ela acabou envolvendo pensão no meio, uma coisa nada a ver. Ela ficou muito irada quando, tipo assim, eu tava pra completar 18 anos, o meu pai foi lá e pediu pra cancelarem a pensão. E por lei pode, porque eu não iria fazer faculdade, gente. Eu pensava, eu tinha planos, mas sem a ajuda do meu pai financeiramente, eu não teria como fazer faculdade. Então ela pegou e me expulsou de casa. Eu falei, não, mãe, eu posso até ir, mas eu quero tudo que é meu celular e meu tablet. Ah, não, que o celular vai ficar comigo, que eu não sei o quê. Eu falei, não, eu quero meu celular. E eu fui pegando minhas coisas, juntei tudo dentro de uma gaveta lá do guarda-roupa e passei. E nisso a minha avó me viu. E ela veio e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, olha, avó, a minha mãe pegou e me expulsou de casa e eu vou pra rua. Ela foi e me colocou dentro da casa dela. Aí eu acho que eu fiquei depois disso eu fiquei uns 3 dias perturbando a minha mãe por causa do meu celular. Tudo bem que foi ela que comprou, mas foi pra mim. Ela não deixava nem utilizar o meu próprio celular, só porque eu tinha ganhado um tablet. E aí eu, não, o celular é meu, eu quero o meu celular. A senhora tem o seu, eu quero o meu celular. E aí ela me entregou o celular na maior raiva e fui e fiquei morando com a minha avó ali por uns... Eu não lembro bem, acho que foi por uns 2 meses. Até que um dia eu fiquei sozinha com os meus primos. A minha prima, na época, era uma outra prima, né? Filha da minha tia, irmã da minha mãe. Fiquei com os 2 filhos dela. A minha prima, que era a mais velha, e um dos meus primos, que era o mais novo. E esse primeiro, ele é autista. E assim, eu e minha avó já estava começando a discutir também, porque, tipo, meu namorado, na época namorado, vinha na casa dela, só que durante a semana. E, tipo, tudo bem, ela não... eu entendo que
ela queria que fosse só fim de semana, porque à noite não dava. E, tipo, ele também trabalhava de fim de semana, porque mecânico, principalmente se você não é registrado, você não tem dia de trabalho, não tem horário de trabalho definido. Então ele tinha que trabalhar quando houvesse serviço. E ele vinha, porque não dava pra gente se encontrar durante não dava pra gente sair de fim de semana. E ela começou a ficar muito brava, a gente começou a discutir. E nesse dia eu peguei minhas coisas e saí da casa dela. E foi motivo para mais uma discussão ali. Minha tia, passou uns dias, a minha tia veio e me agrediu. Sim, gente, ela me agrediu. Sim, tipo, eu dou, assim, em metade, 50% eu dou razão a ela, mas também não dou, porque não era necessário. E tanto que eu penso até hoje que a minha própria mãe armou para que isso acontecesse, porque eu falei, não, eu não vou ir, porque senão minha tia vai me pegar. E foi o que aconteceu. Ela falou que minha tia não estava em casa. Quando eu cheguei, a minha tia estava na casa dela. Minha mãe foi, me deu as coisas, minha tia escutou a minha voz, porque a casa delas é uma do lado da outra, no mesmo terreno, assim. E quando eu passei pelo portão, ela já estava em cima de mim, no meio da rua, gente. Tipo, a minha mãe não fez nada pra separar. Se não fosse um senhorzinho um senhor que morava ali do lado, que era praticamente vizinho ali, se ele não tivesse vindo separar, eu teria me machucado muito mais. Então eu falei, nossa mãe, muito obrigado, a senhora armou pra mim. Eu falei pra senhora que eu não ia vir aqui se minha tia estivesse. Maia! Maia! Ela tá latindo, gente, pros vizinhos. Maia! Gente, eu vou pausar aqui, vou trazer ela. Eu vou pausar aqui e vou trazer ela pra dentro de casa, porque ela tá surtando. Então, gente, nesse vídeo eu estou juntando, nessa segunda parte do vídeo eu estou relatando todas as perdas que eu tive durante ali esse curto período de vida que eu tenho. Então, depois daquele dia eu fiquei muito tempo sem falar com a minha tia. Acho que eu fiquei um mês e meio ali, porque eu amo refri de uva, gente. Porque eu fiquei chateada com aquela situação. Tipo, 50% era minha culpa, sim. Mas, tipo, eu sempre falo assim, pô, quando eu tinha a idade da minha prima, eu cuidava da minha irmã que tinha 1 ano pra minha mãe poder trabalhar. E porque a minha prima que tinha a mesma idade que eu, tinha um irmão mais novo de... Deixa eu lembrar a idade, acho que uns 7, 8 anos, por aí. É, mais ou menos essa idade. Por que ela não poderia cuidar do próprio irmão? E, tipo, ficaram muitas pessoas contra mim. Ai, gente, tô com um pelinho travado. Então, tipo, eu fiquei um bom tempo sem falar com a minha tia por conta disso. E tá, passou-se um tempo, a gente pegou... eu não lembro mais ou menos o mês que tipo, aconteceu esse problema aí. Mas logo após isso, a gente casou, mesmo contra a vontade da minha mãe. Pra vocês terem ideia, a gente casou só no civil, mas ela foi assim com a cara fechada, brava, não estava feliz por mim. E ali eu senti que minha mãe estava um pouco se importando com o meu casamento. Tanto que eu fiquei chateada, porque não foi assim. Tirando a minha mãe e minha irmã, não foi ninguém que eu tinha chamado, convidado. Meu pai, a minha avó, a minha tia, por parte de pai. Então ali eu fiquei muito triste. E eu lembro que os únicos que foram assim depois,
que fizeram um almoço pra gente na igreja que eu fui batizada. Eu lembro que os únicos que foi no nosso almoço foram os irmãos dele e a irmã dele. Então, assim, a minha mãe não quis ir. Ali também eu percebi que eu perdi a minha mãe, porque ela não estava feliz por mim, por estar casando com a pessoa que eu amava, que eu queria ficar. E justo no dia que eu casei, o meu tio fez chá de cozinha, chá de panela. E, gente, eu fiquei muito triste porque, tipo, eu convidei as mesmas pessoas que ele convidou pro meu casamento. Tudo bem que não ia ter nada no momento, ia ter só um almoço. Mas eu fiquei muito chateada depois que eu vi as fotos. Mas eu pensei, é aí que a gente descobre quem realmente quer estar presente na sua vida. Então ali eu senti que eu perdi mais pessoas ali. Perdi aquelas pessoas que eu amava, que eu considerava. Tanto que hoje eu não considero mais, gente. De verdade. Eu considero hoje as pessoas que estão perto de mim, que querem estar ali perto de mim, querem ter a minha presença só por mim mesma, não por outra coisa. Então ali eu senti que eu fui muito rejeitada e tive essa perda de pessoas que eu amava. Aí avançando um tempo depois, na verdade nesse dia em que a gente casou, a gente foi ver a mãe dele e o ex-marido dela. Gente, ela falou uma coisa pra mim assim que hoje eu paro pra pensar e eu falo, cara, como é que ela sabia tanto? A gente foi lá, eu troquei de roupa, né, porque o vestido não era meu, era emprestado da minha madrinha de casamento. A gente foi lá ver ela. E ela olhou pra mim e falou assim, você tá grávida, né? Você tá com uma cara de grávida. Eu falei, não tem nem como. Eu tô menstruando e tal. Mas ela, o tempo todo, assim, não o tempo todo, ela falou novamente que sentia que eu estava grávida, mas eu relevei, eu achava que era impossível já estar grávida. Aí depois disso se passaram uns 2 meses. Foi quando finalmente a minha menstruação veio. Veio não, parou de vir. E, tipo, já fazia uma semana que não tava descendo pra mim. E eu fui e falei assim pro meu esposo, amor, eu vou na casa da minha mãe, ver se eu consigo arrumar, eu vou ir lá, eu falei assim. Aí chegando lá, a minha mãe pegou e falou assim, Fernanda, você tá grávida, não tá? Eu falei, não, mãe, não tem nem como. Minha menstruação veio mês passado, aí esse mês ainda vai vir. Não tem nem como estar. Ela, não, vai lá, compra um teste, porque a sua barriga tá grande e eu tô desconfiada que você tá grávida. Gente, uma coisa super normal, uma mulher estar grávida. Aí, tipo, eu fui lá, comprei o teste. O meu erro foi ter feito na casa da minha mãe. Eu queria ter feito em casa com meu marido. Aí eu peguei, fiz o teste e tal. Tipo assim, como eu estava assim, desesperado, não sabia o que fazer, eu enchi o potinho. E o certo é colocar até a marquinha. E tipo assim, o xixi subiu super rápido naquela. Naquele negocinho do teste de gravidez. E na hora assim que eu vi que tinha os 2 pontinhos, eu comecei a chorar. E nisso veio minha irmã no banheiro, a minha mãe também. E tipo, eu chorando, 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 e minha irmã saiu gritando pra todo mundo, minha irmã tá grávida, que não sei o quê. E tipo, ela nem esperou eu digerir a notícia, assim, já foi falando pra um monte de gente que não tinha nada a ver com a minha vida, pessoas que não estavam nem interessadas em mim.
E ali eu perdi totalmente a confiança que eu tinha na minha mãe. Eu já não tinha confiança nela pra contar as coisas. Ela não esperou nem chegar em casa e contar pro meu esposo. Já saiu contando pra um monte de gente que eu estava grávida. E tipo, eu fiquei assustada porque naquela época eu só estudava. Eu não tinha emprego fixo. E também os serviços dele às vezes dava movimento de serviço, às vezes não dava. Então, o meu medo foi aquilo, de, de não ter como criar uma criança quando eu não estava conseguindo me sustentar. Gente, eu vou falar tudo nesse vídeo, pode demorar um pouquinho mais, mas eu queria ter falado mais semana passada que meu esposo tinha chegado em casa naquele momento que eu finalizei o vídeo. Então eu fui pra casa e contei pra ele. Eu lembro claramente, ele estava deitado na cama, aí eu cheguei, sentei assim na ponta da cama e falei, amor, quero te mostrar uma coisa. Aí eu peguei o teste, né, e dei na mão dele. Aí ele falou, o que que é isso? Gente, eu não entendo como é que um homem não sabe o que é um teste de gravidez. Aí eu falei assim, é um teste de gravidez e eu tô grávida. Ele pegou, gente, ele pegou, levantou, sentou na cama e ficou assim pensando. Aí eu vi que ele não ia responder nada, eu falei, e agora? O que você tá pensando? O que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, você não tá pensando em tirar o bebê? Eu falei, não, isso não. Gente, assim, quando a gente é muito nova, a gente pensa em algumas coisas assim, mas em nenhum momento, em nenhuma hipótese, eu quis tirar meu filho. E eu ainda perguntei pra ele, o que a gente vai fazer? Ele, eu não sei. E a gente não sabia realmente o que ia fazer. E tipo, fui lá, comecei o pré-natal, fui e marquei a minha primeira consulta de pré-natal. Nisso, antes de eu passar com o obstetra, um dia choveu e pela porta de casa passava água. E de frente à porta tinha uma escadinha. E nesse dia minha mãe veio em casa, tava chovendo muito e ele não foi trabalhar. Aí nisso eu peguei, subi pra abrir o portão e fui abrir o portão pra minha mãe. Quando eu desci, que eu desci na frente dela e ela fechou o portão, no que eu entrei ali naquela escadinha de casa ali, eu peguei e escorreguei. No que eu escorreguei, eu bati essa parte de trás aqui, gente, na quina da escada. E ali eu sentei na escada e comecei a chorar. Comecei a chorar de medo de perder o bebê. E nisso minha mãe chegou, ela perguntou o que aconteceu. Eu falei, mãe, eu acabei de cair. E ela começou a brigar com meu esposo, tipo, ele nem escutou que eu tinha caído, eu nem chorei. Ela brigando com ele, xingando ele, eu falei, mãe, por favor, para. Eu acabei de cair, ele nem viu. E tá, gente, passaram-se alguns meses, veio a notícia que meu irmão ia casar. E nossa, pra minha mãe foi uma felicidade imensa, coisa que eu nem vi no meu casamento. Ali eu percebi que eu nunca fui assim, tipo, eu era filha da minha mãe e tal, mas eu percebi que os filhos preferidos da minha mãe sempre foi meu irmão e minha irmã. E ali eu percebi que eu perdi um espaço. O espaço que eu tinha ali achava que tinha guardado no coração da minha mãe, eu percebi que eu tinha perdido aquele espaço. Tudo bem que vocês vão achar que é doideira minha, mas, gente, eu senti. Realmente, porque claramente eu já estava de barrigão e tudo, mas eu vi claramente
o jeito que ela estava feliz no casamento do meu irmão e o jeito que ela estava aborrecida no meu. Aí veio o nascimento do meu filho. Gente, a gente não sabia o sexo, não sabia se era menino ou menina. E fomos pro hospital. Tanto que ali deu briga que minha mãe queria ficar, só que eu queria que meu esposo ficasse. Aí a enfermeira foi muito mal educada com ela, expulsou ela, falou: a senhora não pode ficar aqui. É só o acompanhante, tudo bem que é só um acompanhante, mas que a enfermeira tenha mais. Saiba falar mais calmamente com os acompanhantes da paciente. Não seja bruta, não seja ignorante, porque um dia você pode estar no lugar dessa pessoa. E aí, se algum enfermeiro tratar você assim, algum médico, você vai se sentir super ofendida, eu tenho certeza. Aí tá, minha mãe pegou, falou: é isso mesmo que você quer, minha filha? Eu falei: mãe, ele é o pai do meu filho, eu quero que ele fique comigo. Aí eu falei: a senhora pode esperar lá fora? Ela falou: não, eu vou pegar, vou embora pra minha casa, já que você não quer a minha presença. E, gente, eu em momento nenhum eu falei que eu não queria a presença da minha mãe. Ela tem umas paranoias muito doidas de colocar coisa na cabeça que às vezes não faz nem sentido. E eu não tinha dito em momento nenhum que eu não queria que ela ficasse ali. Queria que pelo menos ela esperasse o neto dela nascer. Aí aconteceu a cesárea, a minha cesariana. Nosso filho nasceu com bem pesadinho, gente. Bem pesadinho. E ali fomos pro quarto. Passando algumas horas, eu acordei com dor porque a anestesia tava passando. Só que era uma dor assim que eu nunca senti, muito, muito forte. E minha barriga inchada. Porque geralmente, quando você ganha um bebê, a sua barriga dá aquela murchada, sabe? Diminui um pouco de tamanho. E a minha tava do mesmo tamanho que eu estava na gravidez. E dura. Eu tocava e ela estava muito dura. Aí eu peguei, né? Eu não tava aguentando andar, sentar, porque doía muito em mim. Aí, tipo, tava na hora do meu banho. Ela veio uma enfermeira, uma outra enfermeira, e veio assim, falou: mãezinha, tá na hora do banho. Eu falei: tem como você me ajudar? Porque meu marido tá com meu filho no colo. Ela: ai, eu não posso porque eu tenho mais pacientes para atender, não sei o quê. Mas vamos fazer assim, eu pego por cadeira de rodas, você senta, toma seu banho e quando for sair, quando você se secar, tudo certinho, estiver para sair do banheiro, você pede pro seu esposo me chamar. E literalmente eu não conseguia andar, de tanta dor que eu estava sentindo. Aí fui, tomei banho. Ali no banho, gente, eu comecei a sentir uma tontura tão forte, assim que eu não queria me forçar. Aí, mas eu teimosa como eu sou, né? Fui, peguei, fechei o chuveiro, levantei com o maior cuidado do mundo, levantei daquela cadeira de rodas, fui, tentei me secar o máximo que eu podia. E assim que eu estava pra sair do banheiro, eu desmaiei. Sim, gente, eu estava sozinha, meu marido não sabia o que fazer, se ficava com o bebê, se ficava comigo. Ele pegou, só teve tempo de avisar a enfermeira. Eu lembro que eu acordei, ela estava me segurando, eu estava pendurada nos braços dela e ela me colocou de volta na cama. Aí aconteceu tudo um dos negócios assim, gente, que eu vou separar um vídeo só pra falar sobre isso. Mas eu posso dizer que eu quase... Vocês entenderam aí. Então, avançando mais alguns anos, meu filho vai fazer 5 anos esse ano. Esses dias atrás foi aniversário do meu avô. E o ano passado ele passou por uma cirurgia de intestino.
porque tava dando câncer. Eu não lembro qual parte ali, entre o intestino e... Eu não lembro muito bem onde que era, mas ele estava quase pra estar em estágio inicial. Então, eles fizeram a cirurgia, tudo certinho. Foi colocado uma bolsa de ileostomia nele. E tipo assim, eu sei o que ele passou, porque eu também passei por isso. Eu tive que usar uma bolsinha de ileostomia, mas eu usei por infelizes 7 meses. E deu tudo certo a cirurgia, ele saiu do hospital. Saiu no mês do aniversário da minha avó. Aí ele foi pra casa, os dois comemoraram o aniversário dela juntos. Quando deu ali, pelo menos, acho que uma semana e meia depois, a minha avó começou a passar muito mal, com falta de ar, tava com a respiração ofegante e tiveram que levar ela às pressas pro hospital. Só deu tempo de chegar no hospital e entubar e mandar pra UTI. Ali ela ficou 33 dias entubada dentro de uma UTI. Tanto que, como ela ficou muito tempo deitada na mesma posição, a carne dela a pele dela, onde ficou deitada assim, já tava dando pra ver até o osso da perna. Já tava faltando ali aquele pedaço de pele. E tava em carne viva. Ali, depois dos 33 dias que ela estava entubada, sedada, foram retirar a sedação, começaram a tirar a intubação. Ela estava com tráqueo também, mas aí começaram a fazer as coisas para ela poder sair do quarto de UTI. E, gente, ela falava, ela estava bem, ela estava consciente. Ela falava que o médico dizia pra ela que ela ia melhorar, que ela ia voltar pra casa. Então foram assim por longos 67 dias, 68 dias. Quando finalmente ela foi liberada para ir pro quarto. Só que assim, quando a gente está numa UTI, que é gelado, a bactéria ela neutraliza. Então ela não avança a doença, porque ali tá tomando antibiótico certinho, tá se tratando, cuidando. Então os médicos acharam que o quê? Ela estava bem. E mandaram pro quarto com o remédio da pressão dela. Deram exatos 1 dia e meio. A bactéria voltou muito mais forte do que estava. Ela foi levada de novo à UTI, gente, mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver a essa nova bactéria. E assim, eu lembro que eu falava, não, espera. Eu falava pra minha tia, eu vou esperar pra melhorar, porque eu vou aí ver ela. E, gente, eu me arrependo tanto de não ter ido ver ela no hospital. Tudo bem que eu não ia poder levar meu filho dentro do hospital e tal, mas eu ia poder ver ela. Eu ia poder ver ela uma última vez. E eu falava assim pra minha tia, não, deixa que quando ela estiver melhor eu vou ver ela, eu vou aí, ela já vai estar em casa, eu vou poder ver ela em casa. E infelizmente eu não pude ver ela uma última vez em vida. Eu não pude, tipo, fazer uma ligação de vídeo, mostrar meu filho pra ela. Porque assim, eu demorava muito pra ir na casa dela. Por mais que eu tivesse como ir, eu demorava muito pra ir visitá-los. Então, aquilo mexeu muito comigo. A gente não imaginava que ia ser daquele jeito, que a gente ia perder ela dessa forma. Que ela estava melhorando, ela aparentava estar melhorando e ia acontecer isso do nada. E eu estava trabalhando no dia. E ela veio a falecer no dia do aniversário da minha irmã. Isso eu não vou conseguir esquecer. Tudo bem que a minha irmã é criança, ela tem que viver a vida dela, mas, tipo, pra mim vai ficar marcado, porque vai ser um dia feliz, mas ao mesmo tempo vai ser um dia triste, que eu não vou conseguir esquecer mais.
Aí minha mãe chegou pra mim no meu trabalho, né, que lá, como a gente não trabalhava registrado, podia entrar o pessoal lá pra avisar algum problema de família. Gente, eu falo aqui, mas eu tô falando, eu tô tentando segurar o choro, mas é muito difícil pra mim. Porque assim, eu tinha um amor incondicional pela minha avó, por mais que eu não fosse visitá-la muitas vezes. E tipo, quando eu fiz o meu chá de fralda do meu filho, vieram ela, o meu avô, a minha tia e um casal de tio meus de Indaiatuba. Esses foram, de todos que eu chamei, foram os únicos que compareceram da parte do meu pai. Nem meu próprio pai foi no chá de fralda. Então ali eu perdi mais uma pessoa que eu amava muito. Então eu tive que ir pra lá, ficar lá no enterro. No mesmo dia foi o velório. E eu fiquei lá uma semana e depois eu retornei pra casa. Nem meu filho foi pra escola. Aí tava tudo bem, tava tudo normal, eu tava, tipo, aguentando a dor ali, mas eu tava vivendo a minha vida. Aí um dia eu fui trabalhar. E, gente, eu tinha 2 pinchers. A Maia, que é uma mestiça, a mãe é poodle e o pai é pincher. E um pincher puro mesmo, que era o Radiki. Quem me deu foi a irmã do meu pai, minha tia. E nossa, eu tinha ele desde antes do meu filho nascer, desde antes do meu filho eu pensar em ter meu filho. E meu filho cresceu junto com ele. Eu lembro que eu ganhei ele no. Eu não lembro a data certinha, gente. Eu não lembro certinho a data que foi. Mas ele já estava pra. Estava não, ele ia completar 6 anos de idade no ano passado. Eu tipo. 2023, 21. Ele nasceu em 2017. Ele nasceu em 2017. Então, ele ia completar 6 anos no ano passado. Um dia eu fui trabalhar, tudo normal, ele estava bem, estava andando, comendo, a Maia já estava conosco. E eu fui normal trabalhar, meu filho foi pra escola. Aí eu lembro que naquele dia passaram-se. Ele faleceu dia 4 de julho. Eu lembro que eu cheguei em casa e ele tinha costume de vir quando eu chamava. Aí eu cheguei em casa, eu fui procurar por ele e vieram os dois. O cachorro do meu esposo, que era o maior que ele tinha, e a Maia. E eu estranhei, eu falei, oxi, Radik não é de não vir quando eu chamo. E eu, Radik. Aí eu peguei, eu abri a porta de casa, olhei dentro de casa pra ver se ele não tava. E ele não estava. Quando eu fui pro fundo do quintal da casa que nós estávamos morando, eu me deparo com uma cena assim que eu não desejo pra ninguém isso. Ele estava deitado numa madeira que tinha lá pra eles deitar, em cima dos panos dele, tremendo, tendo convulsão e gelado. Naquela hora que eu vi ele, eu comecei a chorar de desespero, porque, gente, eu não sei o que aconteceu com aquele cachorro. E, tipo, tinha vizinho atrás, tinha vizinho dos dois lados. E os vizinhos não gostavam dos nossos cachorros. E
eu comecei a chorar de desespero, porque eu não sabia o que fazer. E aí meu filho veio, ele viu o cachorro como tava e queria começar a chorar. Eu falei, Lucas, meu bem, vai lá pra dentro de casa, deixa a mamãe aqui com ele. E eu não queria que meu filho visse a situação do cachorro, que ele amava demais. E aí eu peguei, embrulhei ele pra ver se ele esquentava. E deixei ele deitadinho lá, mas bem embrulhadinho. E eu falei, tomara que ele melhore. Quando foi no outro dia, ele não tinha resistido. E eu tinha embrulhado ele com uns 2, 3 panos dele. Então eu peguei, fui lá, enterrei ele, coloquei ele dentro de uma caixinha e enterrei ele, gente. E pra mim, assim, eu pensava que eu ia ter meu cachorro por muitos anos. E ter enterrado ele foi a pior coisa pra mim. E isso foi mais uma perda que eu tive. E nesse meio tempo, o meu avô, esposo da minha avó, ele estava ficando fraco, não queria se alimentar, não queria se cuidar. Mesmo a minha tia falando, pai, o senhor não pode ficar sem comer, pelo menos um pedaço de pão, gente. Ele comia assim um pedaço de pão e já não comia mais nada. E mais uma vez, eu estava trabalhando e chega minha mãe e me fala, minha filha, chorando, e eu já percebi que não era a notícia que eu estava esperando. Quando ela me falou que meu avô se foi, eu não aguentei. Assim, a gente imaginava, meu pai até tinha falado no dia que a gente velou a minha avó, a gente tem que estar preparada, porque se um dia seu avô também se entregar, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que fez com sua avó. Então a gente tem que estar preparado. Só que ele não pensava que, tipo assim, o meu avô ia chegar a acontecer isso com meu avô em menos de um ano que minha avó tinha partido. E foram exatamente 3 meses e 4 dias depois que minha avó veio a falecer. Então eu chorei muito, mas já com aquilo na cabeça, que a gente sentia que ele ia também. Então fomos. Dessa vez não foi às pressas, eu fui no outro dia. A minha avó, mãe da minha mãe, me levou, mas toda hora no caminho me criticando alguma coisa. Chegamos lá no mesmo velório que minha avó foi velada e sepultada. E, gente, eu achei um absurdo. Porque, assim, a gente tava lá num momento de tristeza. E minha avó foi lá simplesmente só pra saber da fofoca. E, gente, por favor, quem tem família que tem alguma coisa de herança, não se discute em velório do falecido. Não se discute, gente, isso é uma falta de respeito. E ela tava ali perguntando pro meu pai e pra minha tia o que eu ia ficar. E a gente tudo preocupado ali, triste com a perda do meu avô. Aí, tipo, eu fui pra casa da minha tia, fiquei lá, ela veio, conversou comigo sobre esse negócio de herança, essas coisas. Eu falei, olha, tia, de verdade, se for pra mim não ter nada, não ficar com nada, pra não ter briga, eu nem quero. Porque eu achei uma falta de respeito à minha avó, que não tem nada a ver com a pessoa falecida, ficar perguntando um negócio tão absurdo desse. Então, se for pra mim não ficar com nada, pra não ter briga entre nós, eu não quero mesmo.
E, gente, eu achei uma falta de respeito, uma falta de noção e uma falta de educação perguntar exatamente sobre herança no velório do falecido. Muito sem noção da parte dela. Eu tendo aquela perda ali, mesmo sabendo que não ia ser... Vem aqui, você tá colocando errado. Você sabe que não dá pra passar por aí. Nossa, Lucas, você não sabe pôr a bermuda direito, você puxa tudo errado. E vai guardar os prendedores. Tá bom. Então, assim, foi mais uma perda pra mim. E foi a última perda que eu tive até agora, gente. Então, assim, por que que o título do vídeo foi esse? Eu não lembro qual que foi o título do último vídeo. Mas por que que foi sobre as minhas perdas? Porque, assim, gente, eu tenho muita coisa guardada comigo. E eu não consigo compartilhar com as outras pessoas, porque ou zombam da minha cara, ou eu sou criticada, ou fazem brincadeiras com as minhas dores, ou simplesmente não dão nem atenção. Então, por que que eu criei o canal? Além dos relatos que eu vou trazer aqui, do Reddit, de vocês que me mandaram, que irão posteriormente me mandar no e-mail, se sentirem à vontade, eu também vou trazer relatos pessoais meus, histórias minhas, pra me tirar pelo menos um pouco desse peso que eu sinto aqui. Pelo menos eu vou compartilhar com pessoas que eu nem conheço. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo. Entrei num assunto aí que não tinha nada a ver, que foi a parte do meu namoro, mas que tem perdas nesse período aí. Se quiserem também que eu traga um relato falando só sobre o meu namoro, até o meu casamento, eu também vou ficar feliz de trazer um relato aqui pra vocês. Pode ter parte 1 e parte 2, vai depender do tamanho ali do relato. Mas enfim, gente. O vídeo de hoje foi esse. Vou finalizando o vídeo por aqui. Gente, eu sempre ponho o braço pra cá porque eu tenho que pegar o celular pra finalizar o vídeo. Porque sou eu que gravo. E como eu não tô tendo muito tempo pra editar os vídeos, eu gravo assim, gravo e já posto. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Gostaria muito que vocês me mandassem o relato de vocês. Eu ia adorar compartilhar a história de vocês aqui, o relato. Se vocês não se importarem também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.